E aí, pessoal, as repercussões da vitória do Grêmio sobre o Juventude. O time, a nova escalação é algo importante que nós precisamos falar. E a arbitragem, o que vai acontecer a partir de agora, todo mundo está falando, mas ninguém entendeu. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mercadão da informática, gente. Mercadão da informática. 5 lojas em Porto Alegre. Por quê? Porque é a maior loja de informática da região sul do Brasil. Você vai entrar agora no mercadãodainformática.com.br e vai olhar as grandes promoções que ali estão. Monitores, computadores, tudo sobre informática. É uma super loja, você tem que conhecer a loja do Dom Pedro. Você vai enlouquecer. Tem tudo. Quer fazer luz para fazer conteúdo no Instagram? Tu vai lá, tem tudo que tu precisa. Mercadão da Informática. Entra no site agora, é parceiro do CCD. Vai lá que tu vai ganhar um descontinho ainda. Gente, o erro da arbitragem foi unânime. Apenas duas pessoas disseram que não foi pênalti. O juiz do jogo e o senhor do VAR. Duas pessoas. Quando tem isso aí, acabou. Nós não vamos avançar sobre o erro, porque não adianta nada. Eles já decidiram o campeonato. Ontem o Grêmio sairia classificado do jogo. O Grêmio naquela altura, 30 minutos, sairia 2-0 e seria uma goleada no Juventude. E nenhum demérito ao Juventude e nenhuma culpa do Juventude nesse processo. Pelo contrário, o Juventude foi muito prejudicado pela arbitragem, talvez nem tivesse jogado contra o Grêmio ontem. Se não tivessem dado aquele pênalti escandaloso do Avenida lá naquele jogo lá contra o Juventude. Tem nada a ver com o Juventude isso. Tem a ver com o erro do árbitro. Mas isso é unanimidade, salvo essas duas exceções. Mas é uma unanimidade. Eu vejo os colorados falando, estava vendo um vídeo do Vaguinha agora, vocês têm que saber o que é roubo de verdade. Aí eles, quando é muito grave a favor do Grêmio, eles lembram do negócio de 95. É isso. É isso que eles fazem. 2005, desculpa. É isso que eles fazem. Porque tamanha a concordância que eles têm com o erro. Sempre que tu pega um exemplo gigante, é porque tu tá dizendo que foi tão grave que eu vou lembrar desse aí. Não é daquele lá do lance do Rodinei, não. É aquele lá de 2005. É isso. Então tu vê isso quando a comparação ela é grave, que é algo que o Inter reclama até hoje com justiça. Então eu não vou discutir isso. O que eu discuto é, se o Grêmio for eliminado do Gauchão, é ontem. A eliminação foi por causa do jogo de ontem. Não esqueçam disso. Mata-mata é assim. Se tu tá jogando melhor e os caras te sacaneiam aqui, esse jogo foi condenado. O outro jogo tá vinculado a esse. O jogo em Caxias vai ser um terror. E não seria um terror. Virou uma guerra o jogo lá, e não seria uma guerra. Então não venham com essa. A banca paga e recebe. Não tem essa. Mata-mata. O jogo foi completamente contaminado. Dito isso, vamos pro time. Porque nós temos uma grande notícia. O jogo do Grêmio contra o Juventude tem uma grande notícia que foi apagada pela incompetência, e assim eu quero acreditar, da arbitragem. O jogo do Grêmio tem pé e cabeça. O time do Grêmio melhorou finalmente. Aquela minha ideia de que o Grêmio efetivamente faria a grande partida da temporada se confirmou. E algumas verdades precisam ser postas. O Wagner Leonardo é titular absoluto do Grêmio. É outro mundo em matéria de zagueiros. Como a gente pode ter ficado tanto tempo sem contratar um zagueiro que estava ali? Pois o Grêmio, em cima do trabalho do CDD, contratou. O lateral esquerdo fez um belíssimo segundo tempo ontem. Belíssimo segundo tempo. O Grêmio tem opções no seu time. Cuejar jogou ontem.
O Camilo é bom jogador também, é reserva do Cuéllar, mas também é parecido do ponto de vista de estrutura de característica. O Villasanti tem algumas coisas a evoluir, mas está começando a entender, a partir de uma organização finalmente do time, como é que se joga coletivamente no meio campo. Bright White, talvez uma das grandes contratações do Grêmio, tu tira o Soares, que é um jogador incontestável e óbvio, o Bright White é uma descoberta do Bruno. Uma descoberta do Bruno. Assim como o Monsalve. Monsalve é uma das melhores contratações do ponto de vista de investimento do Grêmio da história. Monsalve é craque de bola. Craque de bola. Ontem ele ganha o jogo de novo. A jogada, ele rouba a bola, qualquer jogador brasileiro, quando o jogador de Juventude dá aquele rapa por trás para matar o contra-ataque, qualquer um cai. Qualquer um cai para dar amarelo. Ele ficou em pé e deu a metida lá pro Amuso. O Amuso de 3 dedos coloca no Oliveira, o Oliveira faz o gol. Tem time, gente. Tem time. O Grêmio, ele tem muita chance de ser eliminado contra o Juventude no próximo jogo, porque o Grêmio ontem teve diminuído pela arbitragem o seu jogo. Mas hoje a gente já sabe que tem time. E não pensem vocês, as pessoas não entenderam ontem quando eu disse na jornada que o Grêmio estava eliminado. E eu continuo dizendo, o Grêmio deveria estar classificado e não está. E assim me permite dizer isso. É para dar mais ênfase. É para dar mais ênfase, para as pessoas notarem o tamanho do erro. Que prejudicou inclusive a nossa visão sobre o jogo. Porque a partir daquele lance, o lance é tão grosseiro dentro do campo, que até o time sente, o Grêmio tomou gol em seguida, até o time diz, pô, o que está acontecendo? O estádio se vira de costas praticamente pro jogo. O estádio se vira de costas. E isso diminuiu a nossa visão sobre o que aconteceu dentro do campo. Dentro do campo. A mesma anestesia que os jogadores tiveram, que a torcida teve, todo mundo em volta teve. Ninguém está falando do jogo. Ninguém está falando da evolução do Cuéllar. Ninguém está falando que o Amuso é uma baita solução de velocidade. Ninguém está falando que o Oliveira é uma contratação de luxo. Ninguém está falando que o Monsalve é cracaço de bola. Cracaço de bola. Ninguém está falando. Porque a arbitragem ontem acabou pegando para eles, um protagonismo escandaloso. Hoje é óbvio que nós vamos falar muito da arbitragem, é evidente que o assunto vai ser esse e não tem como ser diferente. Eu só fiz questão de colocar aqui por que não se falou tanto na qualidade do Grêmio, nas suas coisas. Por que a gente não entrou de maneira mais forte nisso? O Grêmio vive um momento de construção. E dentro do campo nós temos pé e cabeça. O Campeonato Gaúcho, ele terminou ontem. Do ponto de vista até de motivação. Porque quando se tem um erro desse tamanho, as pessoas começam a desconfiar. Tudo se desfaz. Tudo se desfaz. Eu ontem eu saí do estádio triste de novo. Já tinha saído assim outra vez. E isso é diante da distância entre o que tu investe e o tamanho da pequenez que muitas vezes a arbitragem posiciona para uma partida de futebol de tamanha grandeza. Nós tínhamos ontem em campo 2 times entre os 20 maiores clubes do Brasil. O Juventude e o Grêmio são da Série A do Campeonato Brasileiro. Estávamos ali diante de 2 clubes entre os 20 maiores clubes do país. E a gente deixa o jogo com uma sensação de que, tá bem, mas o que aconteceu ali naquele lance? O que é aquilo ali? Aquilo ali alguém, aí tu não vê, beleza, eu não vi na hora, achei que ele se atirou, aí tu vê o vídeo depois, o que tu diz depois? Tu diz que não tocou? Que não foi falta?
E é preciso dizer, o zagueiro não teve a intenção, ele não viu, só que ele chutou, cara. É triste, cara. É triste. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.